vou falar sobre a família Enterobacteriaceae, só que agora eu vou falar sobre o gênero Escherichia, certo? Então, a Escherichia coli são bacilos gram-negativos, anaeróbios facultativos, eles fermentam glucose e lactose também, são oxidados negativos, são móveis, eles apresentam esses flagelos perítricos, que são esses flagelos que estão envoltos e distribuídos por toda a superfície bacteriana, não formam esporas, são bactérias oportunistas, estão presentes na microbiota normal do ser humano e é um dos micro-organismos mais frequentes que ocasiona sepse por bactérias gram-negativas através das endotoxinas. Lembra que eu falei que as endotoxinas estão associadas a todas as bactérias gram-negativas? Então, a maior parte das bactérias Escherichia coli que causam enfermidade digestiva e extraintestinal são porque elas adquiriram fatores de virulência secundários que foram codificados por plásmidos. Vou falar um pouquinho agora de estrutura. A parede celular da Escherichia coli está composta por polissacárido somático O, pelo polissacárido central, que é aquele antígeno comum que está presente em todas as cepas bacterianas da Enterobacteriaceae, apresenta lipídio A, e muitas cepas de Escherichia coli são capazes de produzir enfermidades e alguns serotipos estão associados a uma maior virulência. Então, não são só esses fatores de virulência que estão associados à Escherichia coli. Além desses, tem muito mais. Ela possui uma grande variedade de virulência, que além das espécies que apresentam o grupo da Enterobacteriaceae, as cepas de Escherichia coli possuem fatores especializados de virulência. E a gente pode classificar eles em adesinas e exotoxinas. As adesinas, a gente tem as adesinas e as adesinas muito especializadas. As adesinas simples, elas são capazes de aderir às células e elas evitam de serem eliminadas. Já as adesinas especializadas, além dela aderir à célula e evitar de serem eliminadas, elas provocam outros fatores. Por exemplo, os antígenos pili, eles podem ter fator de colonização, as fibras de aderência e de agregação. Tem os pili-1, pili-P e proteína, que é o antígeno do plasma de invasão. Vou explicar certinho no próximo. Então, por exemplo, o pilis-P, ele vai ter aderência no urotério e pode causar pielonefrites. O pili de aderência agregativa, ele vai aderir no uroepitélio e epitélio intestinal. O pilis-AFC, que é o fator de colonização, ele adere no epitélio intestinal e ele ajuda a bactéria a colonizar ali. Ele invade as células sanas do epitélio intestinal e ajuda ela a colonizar. A gente também ainda tem os pilis formadores de poros ou diáceses, que ele atua no epitélio intestinal, ele causa porosidade nas células do epitélio do intestino. O polissacárido K1, que é responsável pelo antígeno capsular, ele tem ação antifagocítica. Temos a hemolisinas alfa, que são os formadores de poros também, e isso é um fator importante na patogênese da enfermidade que a Escherichia coli causa no trato urinário. Tem as toxinas termolábeis e as exotoxinas. E uma das mais importantes e específicas são a toxina Shiga e termoestável, que eu vou falar mais lá na frente. Então, a maior parte das infecções causadas por Escherichia coli, elas são de forma endógena. Porque a Escherichia coli ela habita na flora normal
do intestino nosso, do ser humano, porém, se ela vai causar alguma enfermidade, é de forma oportunista. Então, as enfermidades causadas por Escherichia coli de forma endógena, intestinal, ela é uma gastroenterite. Só que essa gastroenterite ela se subdivide em 5 grupos. E aí nós temos a Escherichia coli enterotoxigênica, Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enteroagregativa e Escherichia coli enterohemorrágica e Escherichia coli enteroinvasiva. A Escherichia coli enterotoxigênica, ou também conhecida como diarreia do viajeiro, ela são as infecções mais frequentes que acometem crianças de países em desenvolvimento ou viajantes. A infecção se adquire por meio de água contaminada, alimentos contaminados por fezes. Não transmite de pessoa a pessoa, a transmissão é totalmente oral fecal. Por exemplo, um lavado de mão não correto, uma contaminação de água por Escherichia. Então, a pessoa toma água ou leva a mão lavada na boca e acaba contaminando. Ela apresenta uma diarreia secretora e o período de incubação é de 1 a 2 dias e pode persistir durante 3 a 5 dias. Ela coloniza o intestino delgado. Esta cepa, ela apresenta serotipos O. Então, os serotipos que ela apresenta é o 6, o 8, 25, o O78, o O115 e o O128. Ela sintetiza 2 classes de enterotoxinas, toxinas termoláveis e toxinas termoestáveis. Essas toxinas são mediadas por plásmidos que eles estimulam a hipersecreção de líquidos e eletrônitos. Por exemplo, ela aumenta a produção de diarreia aquosa. A diarreia acaba sendo cada vez mais aquosa, mais líquida. Os sintomas são diarreia aquosa com dores abdominais. Ela não apresenta náuseas e vômitos, com pouca frequência. Não tem inflamação da mucosa intestinal, do epitélio intestinal. Ela apresenta imunidade sobre os anticorpos IgA, porém é de curta duração. O tratamento é hidratação oral ou parenteral, se o paciente tiver necessidade de ser parenteral, e muitas das vezes não necessita de antibiótico. A Escherichia coli enteropatógena, ela já é diferente da outra que a gente acabou de ver, ela transmite de pessoa a pessoa e a sua dose de infecção é baixíssima. Ela tem características de uma diarreia também aquosa, ela pode ser grave e pode prolongar. Pode ter febre, vômito. A infecção também é caracterizada pela adesão das bactérias nas células epiteliais do intestino delgado também. E ocorre a destruição de microvelosidades. Essas bactérias elas formam colônias na superfície celular epitelial, que elas são mediadas pelos pires formadores de ácidos. Lembra que eu falei lá no começo que a Escherichia coli ela tinha outros fatores de virulência também, tinha as adesinas muito especializadas. Aí esse é um caso de piriformador de ácidos que formam microcolônias que colonizam o epitélio. Elas apresentam um serotipo O26, O111, O55, O119 e O128. Coloniza também o intestino delgado e a sua imunidade também se adquire por meio do anticorpo IgA, mas porém também é de curta duração. E o tratamento é a mesma coisa, é hidratação oral ou parenteral, se necessário antibiótico. Agora vamos falar da Escherichia coli enteroagregativa. Então, a característica dessa cepa é que ela apresenta diarreia aquosa persistente e pode levar crianças à desidratação, crianças de países em desenvolvimento.
essa diarreia ela pode chegar até 14 dias e consequentemente acaba provocando um retraso de crescimento nas crianças. Então, essas cepas, elas são caracterizadas pela autoaglutinação. Como que é isso? Ele é mediado por fibras de aderência. Então, essas fibras de aderência ajudam a bactéria a aderir no epitélio do intestino. O que vai fazer? Ele vai provocar um encurtamento das microvelocidades e diminuir a absorção de líquidos pelo epitélio intestinal. Então, as adesinas são responsáveis pela formação de microcolônias no epitélio intestinal e após a aderência dessas cepas na superfície do epitélio intestinal, elas estimulam a secreção de moco. E isso condiciona a formação de uma biopelícula grossa sobre as bactérias, sobre o epitélio, sobre onde elas estão aderidas. E isso faz com que protejam elas da ação do antibiótico e de serem fagocitadas pelo sistema imunitário do nosso organismo, né? Elas são transmitidas por via oral fecal, elas colonizam o intestino delgado por meio desses pílulas de aderência agregativa e a sua diarreia, ela tem um aspecto de diarreia com moco, certo? Agora, Escherichia coli enterohemorrágica, produtora de toxina Shiga. Então, a maior parte das infecções é causada por alimentos e água contaminados. Então, para contrair essa doença, a ingesta com um pouco menos de 100 bactérias já pode causar essa enfermidade. E a transmissão se transmite de pessoa a pessoa. Então, por exemplo, por aerosol, por gotículas de espirro da fala da pessoa já pode contaminar outra pessoa. Ela provoca uma diarreia e no início é uma diarreia leve, mas ela pode levar até se não tratada, assim, por muito tempo, ela leva a uma colite hemorrágica, que apresenta dor abdominal intensa e apresenta diarreia sanguinolenta, com bastante sangue. Por isso o motivo do nome ser uma enterohemorrágica. A diarreia com dor abdominal, ela aparece nos pacientes nos 4 dias primeiros. Ela tem um período de incubação. E os sintomas, eles vão se resolver por completo aos 4, 10 dias depois da manifestação da enfermidade. Porém, se ela não for tratada, ela pode causar uma síndrome hemolítica urêmica. O que é isso? Ele é um transtorno caracterizado pela insuficiência renal aguda. Então, é uma complicação que afeta proporcionalmente umas 5 a 10% de crianças menores de 10 anos. E alguns pacientes também podem chegar a falecer ou ter sequelas graves, se não for tratado a tempo. Então, as bactérias Escherichia coli dessa classificação hemorrágica, as suas cepas expressam toxinas que causam lesões no epitélio intestinal. O que ela vai fazer? Ela vai lesionar mesmo, vai prejudicar o epitélio intestinal. E essas cepas, elas possuem plasma. O que eles podem fazer? Eles podem transferir essa fator de virulência para outras células. E as cepas mais frequentes da Escherichia coli enterohemorrágica é essa do serotipo O157H7. É bom a gente saber para a prova. Então, essas toxinas, elas foram adquiridas a partir de bacteriófagos lisógenos, porque essas toxinas são produzidas pela bactéria Shigella. Por isso o nome Shiga. E foi como eu falei, ela foi passando essas cepas apresentam plasmas e esses plasmas eles vão passando esse fator de virulência de uma célula a outra, de uma bactéria a outra, que é o que aconteceu no caso desse. Essa cepa enterohemorrágica ela não produz, porém ela adquiriu
essa cepa desse fator de virulência, essa modificação. Lembrando que a Shigella também faz parte da família de Enterobacteriaceae, que esse a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E a Escherichia coli enterohemorrágica, ela coloniza o intestino grosso, diferente das outras bactérias, das outras cepas que a gente viu, que eles colonizam o intestino delgado. Elas podem provocar essa síndrome hemolítica urêmica, que ele está associado à produção de toxina Shiga. Essa toxina ela faz a destruição do epitélio do glomérulo. E essas lesões induzem a ativação de plaquetas que provocam a formação de trombina, que é normal do organismo, ele vai compensar. Porém, essa trombina no rim, ela não vai ser boa, porque ela vai formar tipo um coágulo mesmo. E com isso, com essa formação desse coágulo, ele vai diminuir o filtrado da água o filtrado da água, perdão, o filtrado de sangue que vai passar pelo rim. E o tratamento dessa cepa de Escherichia coli enteromorrágica é o mesmo de todos os outros que a gente já falou. É o tratamento por hidratação via oral, parenteral, e nos casos de síndrome hemolítica urêmica, é necessária a hospitalização. E o antibiótico, se um paciente que não tem essa síndrome hemolítica urêmica, não há necessidade. Porém, a gente tem que sempre analisar cada caso, né? Agora nós vamos falar de Escherichia coli enteroinvasiva. Elas são as mais infrequentes, as que menos provocam doenças. As suas cepas patógenas estão associadas ao serotipo O 28, 29, 112, 124, 143 e 164. E as bactérias desse grupo, eles são capazes de invadir e destruir o epitélio do cólon. Lembra que é diferente? Cada cepa, ela invade uma parte do intestino. As 3 primeiras são o intestino delgado, o outro é o grosso, esse é o cólon. A enfermidade inicial que elas provocam, como assim todas as outras, é a diarreia aquosa, né? Então, as cepas bacterianas desse grupo, elas são capazes de invadir e destruir o epitélio do cólon, assim como a maioria das outras. Porém, agora está no cólon. Esse grupo de genes bacterianos, eles são transportados em plasmos, e esses plasmos são os que mediam a invasão do epitélio do cólon. Essas bactérias, quando estão aderidas, elas lisam as vacuolas fagocíticas dali do epitélio intestinal do cólon e elas se replicam no citoplasma da célula sana que está ali, da célula boa do epitélio. E isso pode acabar provocando uma ulceração, porque ela vai como se fosse ali pegando todo o nutriente da célula boa do hóspede ali para ela e ficando sem proteção. E isso pode acontecer de ocasionar uma úlcera. Ela tem como característica uma diarreia com moco e sanguinolenta por conta da ação das bactérias, de destruição mesmo do epitélio. A transmissão também é oral fecal. O único reservatório é o homem. Coloniza a mucosa do intestino grosso e a dose infectante é alta. Então, precisa de uma dose alta de bactérias, uma grande quantidade de bactérias para causar essa enfermidade. O tratamento é a mesma coisa, hidratação e, quando necessário, antibiótico. O antibiótico a gente só acaba usando quando se faz necessário mesmo. Já que não sofra resistência, não há necessidade de estar administrando antibiótico já desde o início da patogenia, da enfermidade. A Escherichia coli, além das gastroenterites, ela também pode... As gastroenterites que são provocadas pelos subgrupos lá, das cepas diferenciais, ela também pode causar infecções
fora do intestino. Então, uma dessas infecções é a ETU, que é a infecção do trato urinário, né? Que a maioria dos bacilos que produzem essa infecção, elas se originam no colo e acabam produzindo adesinas que, como que eu posso dizer? Que essas adesinas, elas vão se fixar no epitélio urinário e nesse epitélio urinário elas evitam de ser eliminadas pela micção, de tão inteligente que é a bactéria. Outro caso que pode acontecer é meningite neonatal, através do antígeno capsular K1, que esse grupo ele pode estar presente no intestino da mãe durante o parto, na hora do parto, ele pode passar para o RN, pode causar septicemia, que são infecções provenientes do trato urinário digestivo que não foram tratadas adequadamente ou que o paciente está com a imunidade muito debilitada, também pode causar essa septicemia e o caso de mortalidade nesse caso é bem elevado. O diagnóstico ele é realizado por meio de cultivo e detecção de toxinas. Então, como a gente sabe, as Enterobacteriaceae elas crescem facilmente em qualquer meio, tanto meio seletivo quanto meio não seletivo. Os meios seletivos vai usar somente quando a amostra está contaminada e eu quero usar eu quero isolar só a cepa patógena. Os meios seletivos e os meios não seletivos é quando os materiais são estéreis, né? Por exemplo, líquido cefalorraquídeo, um tecido de cirurgia, de biópsia que está estéreo, daí pode ser usado nesse meio não seletivo. Aqui nesse slide tem o diagnóstico específico para cada tipo de cepa. Então, por exemplo, um diagnóstico que vai ser realizado em todas as cepas dessa divisão de Escherichia coli é essa aglutinação em lâmina com antissoros. Isso é feito em todos. O MACONC com sorbitol, ele é realizado com as Escherichia coli enterohemorrágica. ELISA e sondas de ADN para detecção de toxinas na Escherichia coli enterotoxigênica. Cada uma é um tipo específico de diagnóstico. O MACONC, com sorbitol, ele está utilizado na detecção seletiva quando, por exemplo, se eu tenho um material contaminado, uma fezes. Nesse material a gente sabe que tem bactérias que provêm do intestino, que são as bactérias comensais, e tem as bactérias que são patógenas. Se eu quero se eu quero isolar somente as bactérias patógenas, eu posso usar esse sorbitol também, que as bactérias que fazem parte do intestino, elas não são resistentes ao sorbitol. E o tratamento é o mesmo, é hidratação por via oral, parenteral, uso de antibiótico quando necessário, e as infecções disseminadas, administração do antibiótico guiado por provas de sensibilidade, né? Então, a gente não vai ficar aplicando antibiótico sem saber ao certo se a cepa é resistente ou sensível, né? E a prevenção é boas condições de higiene, lavado de mão, cozinhar bem as carnes, lavar bem todos os vegetais e frutas, beber sempre água limpa. E é isso. Essa é a segunda parte das Enterobacteriaceae. O próximo vídeo será sobre Salmonella, que esse grupo é bem comprido mesmo, então para não ficar cansativo, eu resolvi deixar desse jeito, assim, cada grupo um videozinho. Até mais!